E a partir de agora a gente fala, a gente conversa. Eu tenho a alegria de receber aqui a doutora Adriane Caldas, psiquiatra. Doutora Adriane, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a toda a equipe da Jovem Pan. É um prazer imenso, né, participar aqui mais uma vez para a gente falar sobre ansiedade, né? Um tema aí tão frequente e que pode contribuir e ajudar muita gente. Pois é, doutora Adriane, semana passada a senhora concedeu essa entrevista e aí muitos temas foram sugeridos pelos ouvintes, mas a gente escolheu ansiedade. Eu dizia antes de chamar o intervalo, eu dizia, não sou ansiosa não, sou depois. Mas, doutora Adriane, o que é ansiedade na ótica da psiquiatria? O que provoca ansiedade? E aí eu vou até mais além. Tem tratamento para ansiedade? A ansiedade é uma ameaça, né, de um medo. E muitas vezes de algo que não existe, muitas vezes imaginário, né? Porque faz parte do ser humano a gente ter medo. O medo é natural, né? Você teve uma sensação, você teve um assalto, sofreu um assalto, você tem medo. Isso é normal. Agora, você ficar naquela expectativa de que pode acontecer alguma coisa com você sem ter algo real, aí isso é uma ameaça. E se isso ficar constante, pode ser um transtorno. Não necessariamente a ansiedade é um transtorno mental, né? Faz parte do ser humano a gente ter ansiedade, até por uma questão de sobrevivência. Mas quando a gente consegue se adaptar à ansiedade. Agora, quando a ansiedade foge do controle, esses sintomas ficam muito persistentes e começam a trazer um prejuízo na funcionalidade daquela pessoa, quer seja no trabalho, nas relações dela interpessoais, aí isso passa a ser um problema. E dependendo do nível de ansiedade, você muitas vezes vai precisar realmente fazer uso de medicações associadas muitas vezes à terapia, um acompanhamento psicológico. Então, se realmente a ansiedade está persistindo por pelo menos mais de 6 meses e está trazendo prejuízo na funcionalidade, tem que buscar a ajuda de um profissional especializado. E, por favor, minha gente, pode procurar o psiquiatra. Psiquiatra não é um médico só de doidos, né? Como a gente sabe que acontece muito assim na nossa cultura, da gente ter uma certa resistência de buscar ajuda. Então, ou com um profissional da psicologia ou da psiquiatria, mas busquem ajuda. Doutora Adriane, toda ansiedade é negativa? Então, é isso que assim eu coloquei, né? Nem toda ansiedade é negativa, porque a ansiedade, Ana Ruth, ela acaba nos impulsionando, né? Se você não tiver ansiedade, você fica estagnado, você fica parado. Então, faz parte da ansiedade levar a gente para um outro patamar. Então, quando você vai fazer uma prova de um concurso que você quer muito, é natural que você fique ansiosa. Só que isso aí é algo leve e é algo passageiro. Se isso aí vai persistindo toda vez que você vai fazer uma prova, você fica com medo, fica apreensiva, isso é uma ameaça e está trazendo muito desconforto para você, aí já passa a ser um adoecimento, né, causado pela ansiedade. Mas a ansiedade é algo positivo, é algo da nossa sobrevivência. Se a gente não tivesse a ansiedade, a gente não sobreviveria. Se você encontra um leão na sua frente e você não tiver ansiedade, você morre. É né? verdade, natural. Então faz parte assim, do ser humano a ansiedade. Doutora Adriane, semana passada a senhora falava sobre autoconhecimento. Qual a relação do autoconhecimento com a ansiedade? Quem se conhece mais tem a possibilidade de ser menos ansioso? Sim, assim, a ansiedade normalmente ela acontece já muitas vezes na infância, né? Já é uma pessoa mais preocupada, muitas vezes é aquela pessoa muito responsável, muito perfeccionista, que se cobra muito autocrítica. E aí, à medida que você vai se conhecendo e que você vai se aceitando e que você vai entendendo que você tem coisas boas, mas que você também tem o lado negativo e você também acolhe esse lado negativo, tira essa sobrecarga de cima de você, da perfeição, da autocrítica, e você pode ficar mais relaxado. Então, uma pessoa que se conhece melhor, ela provavelmente ela vai ficar mais em paz, vai ficar mais tranquila, porque ela tem aquela autoconfiança, ela confia muito nela. E a ansiedade, por exemplo, tem aquela ansiedade social, né? Que é a antiga fobia social, o medo de se expor em público. Então, o autoconhecimento, quando você se conhece bem e que você pode até entender que você é vulnerável, que você não precisa se cobrar tanto pelo desempenho,
isso lhe acalma e você tem uma melhor performance. Então, acaba ajudando muito o autoconhecimento, ajudando a você controlar melhor a ansiedade, ficar uma ansiedade adaptativa. Por falar em controle, os ouvintes já começam a colaborar com as perguntas. Manuel de Souza Neto, ele mandou uma mensagem aqui no YouTube, canal da Jovem Pan Natal, e ele diz: doutora, a ansiedade tem controle? Então, tem controle sim, tem várias técnicas assim que você pode utilizar, que não sejam medicamentosas exclusivamente. Fazer atividade física é essencial. Pessoas que também tomam muito estimulantes, como café, chá verde, também podem aumentar o nível de ansiedade. Então, tem que ter cuidado com essas substâncias. Chás, né, como as nossas avós falava, chá de camomila, erva cidreira, são chás calmantes e tem evidência científica também. Outra atividade é o mindfulness, né, que é a atenção plena, a meditação, que é você estar conectado com o momento presente. A gente sabe que o ansioso ele está sempre preocupado com uma coisa futura e muitas vezes é uma ansiedade antecipatória, né? Você está projetando cenários que não acontecem. E você está sofrendo por antecipação, que é o que a gente fala de TAG. É muito comum o paciente chegar já no consultório e dizer: não, doutor, já fui para outros médicos e os médicos dizem que eu tenho um TAG. Né? TAG já virou E o que é TAG? Transtorno de ansiedade generalizada. É aquela pessoa que está o tempo todo muito preocupada com pensamentos catastróficos. É sempre assim, enxergando os piores cenários que podem acontecer. Tensa, né? Não consegue relaxar em momentos de lazer, a cabeça às vezes fica voando, às vezes dá branco na cabeça. Existe mesmo? Tem pessoas com esse perfil, doutora? Sim, transtorno de ansiedade generalizada. E a gente vê hoje muito na geração de crianças, né, a ansiedade já se manifestando, que faz parte de um dos diagnósticos, é o transtorno de ansiedade de separação. Muitas vezes aquela criança que quando está distante das figuras parentais, figuras de apego, pai, mãe, elas ficam muito ansiosas, muito angustiadas, muitas vezes não querem ir para a escola, né, porque sente que pode perder os pais, pode acontecer alguma coisa muito ruim com os pais, pode adoecerem, pode morrerem e ela ficar desamparada. Então isso já mostra, já dá sinais que essa criança pode sim vir a desenvolver na vida adulta um transtorno de ansiedade generalizada. Doutora Adriane Caldas, e esse transtorno de ansiedade generalizada se trata como? Então, eu estou quase me autodiagnosticando com ele. Dependendo do nível, se estiver trazendo, tem que trazer prejuízo na sua vida. Outra coisa que é muito importante, a gente tem que afastar outras causas que podem estar dando esse sintoma. Muitas vezes a pessoa está tomando café em excesso, está ficando ansiosa, pelo uso de substâncias. Então, tem que afastar o uso de substâncias, drogas psicoativas, por exemplo, cocaína também é algo que causa muita ansiedade. Então, a gente tem que afastar isso, tem que causar prejuízo na sua funcionalidade. E o tratamento é feito com medicamentos e terapia associado. Os medicamentos que a gente utiliza são medicamentos antidepressivos, que eles vão aumentar o nível de serotonina no cérebro. Então, o aumento de serotonina no cérebro vai fazer com que você fique mais tranquila, que isso reduza esses sintomas de ansiedade. Os pensamentos, não ficam esses pensamentos que ficam remoendo, né, pensamentos negativos com relação a perspectivas do futuro. Então, você vai ficando mais tranquila e aí faz uso da medicação por um tempo e depois interrompe, mas é importante que você esteja preparada também emocionalmente para poder tirar a medicação. E fazer também mudanças do estilo de vida, né? Que hoje em dia as pessoas não querem muitas vezes só tomar remédio, não querem ir para terapia e não quer fazer mudança do estilo de vida. E nem quer fazer atividade física, né, doutora? Exatamente. A gente conversa com a médica psiquiatra, a doutora Adriane Caldas. Doutora Adriane, a senhora falou sobre depressão e eu quero fazer a relação agora. A ansiedade pode levar à depressão, doutora? É muito frequente, Ana Ruth, isso aí. A gente começa com um quadro de ansiedade. Muitas vezes esse paciente ele não se trata e vai evoluindo sim para um isolamento, para uma tristeza, uma falta de prazer, porque a pessoa já perdeu muito a sua funcionalidade. Então ela começa muitas vezes a evoluir para um quadro depressivo. É muito frequente a gente ter uma comorbidade, né, uma associação de duas doenças, quadros de ansiedade e quadros depressivos associados. Então, quem é muito ansioso
tem uma predisposição maior a desenvolver outros transtornos, e um dos transtornos muito frequentes é, muitas vezes, a depressão mesmo. Então, e o tratamento é o mesmo, né? É o uso de antidepressivos. Uma coisa que eu gosto sempre de frisar, para a gente desmistificar tudo isso com relação à questão da medicação, é de que os remédios para ansiedade que a gente utiliza, eles não causam dependência. Né, os antidepressivos. Muitas pessoas imaginam que causa, tipo assim, vou tomar remédio pro resto da vida. Não acontece isso, né, doutora? Não é para acontecer dessa forma. Sim. Muitas vezes, tem algumas pessoas que elas vão precisar usar a medicação para o resto da vida, mas isso é um caso muito particular, às vezes, de que realmente, assim, tem uma genética muito forte para ansiedade, não consegue ficar sem a medicação, já teve vários episódios depressivos e não consegue realmente ficar sem a medicação. Quando retira a medicação, tem um prejuízo, tem um agravamento do quadro ansioso e depressivo. Então, mas são casos muito particulares, né? Então, é importante a gente frisar muito isso. Os remédios não dão sono, a gente usa normalmente de manhã as medicações e pontualmente a gente usa ansiolíticos para um caso emergencial, que são essas medicações que podem causar dependência, mas se for usado por um tempo prolongado, pelo menos uns 2 meses, e de forma contínua. Se você usar esporadicamente numa crise de ansiedade, que a gente tem que lembrar da crise de pânico, né? Do transtorno de pânico, que é aquela crise aguda de ansiedade. O transtorno de pânico é uma ansiedade? Está dentro dos transtornos de ansiedade, né? Está dentro da mesma área, né? Que são os transtornos de ansiedade. Então, pânico é um transtorno de ansiedade, mas tem que ter um prejuízo também nessa funcionalidade. E você pode também ter ataques de pânico, não necessariamente dentro de um transtorno de pânico, dentro de um quadro ansioso. A pessoa pode ter um quadro depressivo e ter ataques de pânico. Pode ter um transtorno de estresse pós-traumático com ataques de pânico e não ser um transtorno de pânico. Para ser um transtorno de pânico, né, tem que ter os critérios, tem que atender os critérios e tem que causar muito prejuízo na funcionalidade. Doutora Adriane Caldas, uma última pergunta. A senhora falou sempre dessa associação da psiquiatria, ou seja, do medicamento, da droga, com a terapia, com a psicologia. Fala um pouquinho mais sobre isso. Para o tratamento da ansiedade, esses 2 pilares, eles necessariamente acontecem, doutora? Quase sempre acontece, porque a gente tem que entender de onde é que vem, muitas vezes, a raiz dessa ansiedade. E quando a gente vai percebendo, a gente vai vendo que muitas vezes está lá na origem, está na infância, né? Que é quando você começa a desenvolver a sua personalidade, né? Quando você entra em contato com seus medos. Então, muitas vezes está lá na infância. E como é que a gente vai acessar a infância? Através do autoconhecimento, através de uma terapia. O que tem de melhor evidência científica para tratar os transtornos de ansiedade, os transtornos de pânico, é a terapia cognitivo-comportamental, né? De você poder perceber que pensamentos vêm muitas vezes na sua cabeça, que muitas vezes você nem consegue, às vezes, lembrar, mas é um pensamento que vem automático, né? Que gera uma sensação no seu corpo, que gera uma reação em você. Então, quando você está atento a tudo isso, você consegue ter um controle melhor. Uma coisa que é importante também é a respiração, né? A respiração... É mesmo, doutora? A respiração abdominal é fundamental para você regular o seu sistema nervoso. Então, quando você respira melhor, inspira, dá uma pausa. E aí o abdominal, para entender, na barriga. É você vê a barriga insuflando. Exatamente. Não é o peito, né? Exatamente. Então, isso é uma das técnicas da terapia cognitivo-comportamental. E é uma boa dica, né? Verdade. Quando estiver mais ansioso, respira melhor, porque a respiração automaticamente serve como um sedativo, serve como um ansiolítico. Um remédio que vai controlar melhor, vai regular melhor o sistema nervoso. Doutora Adriane Caldas, médica psiquiatra. Doutora Adriane, mais uma vez, muito obrigada. Até quinta-feira. Muito obrigada. Até quinta-feira. E aí, vocês, ouvintes, né, escolhe o tema da próxima semana. Ajuda a gente. Ajuda a gente, é verdade. O tema dessa semana foi ansiedade. Foi, inclusive, um tema sugerido por um ouvinte nosso. E aí, o ouvinte agora no youtube.com, canal da Jovem Pan Natal. Você escreve o tema da próxima semana, o tema que vai ser abordado por doutora Adriane Caldas. Doutora Adriane, boa semana. Um excelente dia. Para vocês também. Obrigada. Obrigada.